Bom, agora que fizemos a revisão de como a gente fazer filtragens utilizando os operadores lógicos, utilizando os operadores matemáticos, maior, menor, igual, agora a gente vai para a parte onde a gente estabelece o relacionamento entre duas tabelas. Então a gente viu que toda tabela é interessante que a gente tenha, é uma boa prática que a gente tenha uma chave primária para a gente identificar um registro de forma única. Então, por exemplo, se eu tiver um funcionário cadastrado no meu banco de dados, é interessante que ele tenha um código, nome, sobrenome, salário e o ID do departamento que ele faz parte. E por que é interessante que esse funcionário tenha um nome, um ID, por exemplo? Porque pode vir a acontecer que dois funcionários tenham o nome e o sobrenome. É difícil, é muito difícil disso acontecer, mas é um cenário possível. Então, para evitar que a gente tenha problemas, por exemplo, na hora de consultar alguma informação, é interessante que tenha um registro que seja único e sempre único dentro do nosso banco de dados. E o nosso banco de dados ele force com que esse registro seja único. E esse registro é a chave primária. E eu estou reforçando essa questão da chave primária porque quando a gente fala de relacionamento, o relacionamento entre duas tabelas acontece quando a chave primária de uma tabela migra, por isso que a gente chama ela de chave estrangeira, ela migra, de migração mesmo, ela vai migrar para uma outra tabela. Então aqui eu tenho a chave estrangeira ID departamento, que é uma referência para o ID da tabela de departamento. Eu posso colocar o nome que eu quiser aqui. Só que eu tenho que indicar no meu código que ela faz referência a essa chave primária aqui. Então, fica mais ou menos assim. Eu tenho aqui cadastrado os funcionários, por exemplo, João Vitor, sobrenome Almeida, salário 3.000, o departamento dele é 1. Só que aqui, como é um relacionamento, o departamento 1 é o departamento financeiro. Então, beleza. Tem aqui Paulo Vitor Araújo, departamento 2, ID do departamento. Então, aqui o nome é ID departamento, aqui é só ID. Mas a gente no código referencia falando que esse ID departamento é a mesma coisa que o ID na tabela de departamentos. Então, a gente sabe que esse funcionário com código 2 está no departamento também com código 2, que no caso é o departamento de TI. Tá? Então, para a gente fazer isso num código, eu já tenho aqui o banco de dados, empresa XPTO, vou ativar esse banco de dados aqui. E eu vou criar aqui eu tenho aqui a tabela de funcionários e a tabela de departamento. Para facilitar, vamos colocar visualmente aqui. Um funcionário, pela lógica aqui, um funcionário ele só pode ser cadastrado com o ID de um departamento. Ele tem que fazer parte de algum departamento, porque senão ele não é funcionário da empresa. Então, primeiro eu preciso criar a tabela de departamento com as informações certinho, seguindo o nosso diagrama. Então, vamos voltar lá. Então, departamentos é ID e nome. Beleza. Poderia ser código aqui, código, underline, DPTO, qualquer coisa. Vou colocar ID porque ID é de identificador. E nome. E eu estou falando que o ID aqui é uma chave primária. Se aqui fosse, por exemplo, code DPTO. Aqui embaixo teria que ser code DPTO. Então, primary key, eu estou falando que esse campo é a chave primária. Então, esse aqui tem que ser igual a esse aqui, que é a chave primária. Então, quando eu coloquei ID, aqui embaixo tem que ser ID. Beleza. Então, aqui, provavelmente aqui já vai funcionar. Então, a gente cria aqui, ó. Deixa eu limpar para a gente ver aqui o resultado. Criou o departamento. Agora, a gente vai para o funcionário. O funcionário, ele tem os seguintes campos. ID também, coloquei o nome de ID, poderia ser qualquer outro nome. Sobrenome, nome, sobrenome, salário, que é um decimal. E ID departamento, que é uma chave estrangeira. Então, ó, aqui a mesma coisa. Aqui eu coloquei ID, mas se eu tivesse colocado código aluno, aluno não, código funcionário. Funcionário no singular, porque aqui vai representar um único funcionário. Aqui teria que ser código funcionário também.
Mas como ali no diagrama tá ID, eu vou seguir o diagrama. Então aqui é ID, aqui em cima é ID. Nome, sobrenome, salário, tá faltando a chave estrangeira. Eu preciso, antes de tudo, a chave estrangeira é um campo dentro do meu banco de dados. Então eu tenho que indicar ele aqui. Então ID departamento. Ele faz parte de um único departamento, então é no singular. Int. Então tá aqui, ó. Primeira coisa, ele tem que existir, o campo ele tem que existir. Segunda coisa, agora eu tenho que falar que ele é uma chave estrangeira. Então para isso eu utilizo o foreign key. Quem é a chave estrangeira dentro dessa tabela funcionários? Aqui é dentro dessa tabela. Dentro dessa tabela, a chave estrangeira é o ID departamento. Fecha parênteses. Reference, ele faz referência a qual tabela? Ele faz referência à tabela departamentos. Vou até copiar e colar para ficar igualzinho. E quem é a chave primária lá na tabela de departamento? É ID. Só. Aí tá certinho. Então, uma coisa que tem bastante dúvida com relação a isso aqui. O que eu coloco aqui e o que eu coloco aqui? Então, aqui, para a gente tentar tirar essa dúvida. ID departamento. Se eu tivesse colocado, por exemplo, código DPTO. Se eu colocasse código do departamento aqui, eu teria que alterar aqui. Aqui, então, tem que ser aqui no foreign key, a chave estrangeira tem que ser o campo que está dentro da própria tabela. Então, eu estou falando que ela é uma chave estrangeira, foreign key. Então, ela é uma chave estrangeira. Que faz referência a qual tabela? Faz referência a departamento. A qual campo do departamento que ele faz referência? Ao ID. E se, por exemplo, aqui fosse código departamento. Estou colocando nomes diferentes para ilustrar. Eu teria que colocar aqui a chave primária é código departamento. E aqui também é código departamento, igual tá aqui em cima. Então, ó, é prestar atenção nesses detalhes. Antes do reference, daqui para cá, o foreign key é esse cara que está dentro da própria tabela. Então, vamos voltar para o que era anteriormente, departamento. Igual. E esse reference, depois aqui, é qual é a tabela que ele se relaciona. Então, a gente olhar aqui, ele se relaciona com a tabela departamentos. Então, departamentos, o Szinho é importante. E qual é o campo da outra tabela, que é a chave primária, para eu poder me relacionar com ela. Aí, no caso aqui, vamos voltar para o anterior, ID, eu mudo aqui ID. Feito isso, se a gente executar, perfeito, foi feito o relacionamento entre as duas tabelas.